Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Block Insider, o seu podcast semanal sobre cripto, finanças e tecnologia. Meu nome é Nicolas Sack, eu sou o seu host e tenho aqui como convidado especial no dia de hoje, que é um dia muito especial e a gente já vai contar para você o porquê, Bernardo Pascovitch, que é CEO e fundador da Yubi. Bernardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. E só aceitei o convite por causa do dia de hoje, hein? É isso, É um você dia viu só? especial. Eu até recusei outras datas anteriores, falei, não, vamos no dia 5, que vai dar bom. É isso aí, vamos lá. Lembrando a todos vocês que esse podcast é um oferecimento da Bybit, que é a melhor exchange para você comprar e negociar seus criptoativos. A gente tem aqui na descrição um link para você acessar e ter direito a uma bonificação de $100, então fica à vontade aí para se inscrever caso você ainda não seja inscrito e realizar suas operações por lá. Mas vamos ao que interessa. Bernardo, antes da gente começar aqui nas perguntas, eu queria entender um pouquinho mais do seu background aí, como que você veio parar nesse mundo cripto. Acho que tem muita coisa que a Yubi já fez maneira nesse universo, mas conta aí brevemente, 3 minutinhos, como que você conheceu o Bitcoin? 2 horas? Não, 5 minutinhos só. Sim. Bom, ninguém é perfeito, né? Eu sou advogado, então todo mundo tem um defeito na vida, sou formado em Direito. Uhum. Trabalhei alguns anos como advogado, ou vários anos, na verdade, como advogado. E aí eu, resumindo em 3 minutos, dentro da minha atividade como advogado, eu era estagiário, começando ainda, fiquei alguns anos lá no escritório que eu trabalhei no Pinheiro Neto, que é um dos maiores do Brasil. Dentro da minha atuação como advogado, eu comecei a ter contato com o mercado financeiro, aí eu fiz parte da graduação fora do Brasil, e aí essa parte de startup estava bombando, Uhum. criptomoedas ninguém ainda falava nada, não existia praticamente Bitcoin, o Bitcoin estava sendo lançado, ninguém nem conhecia, mas eu sempre me interessei muito por tecnologia, muito por mercado financeiro, muito por formas de investir o dinheiro, moedas, alternativas de investimento, etc. E aí aos poucos eu fui conhecendo o Bitcoin como... Eu acho até legal uma história, porque eu fui um hater do Bitcoin no começo. Então me ofereceram para investir em Bitcoin lá em 2013. Eu falei, esse negócio é um lixo, não serve para nada, descentralizado, não tem banco central por trás, não existe fisicamente, não serve para nada esse O que negócio. Jamie Dimon falaria desse ativo, né? Então, assim, eu sou meio Michael Saylor, entendeu? Só Aham. falta a conta bancária que não tá muito próxima. Mas eu acho legal isso, de ter sido um hater no passado, Uhum. falar para as pessoas não investirem, que não valia a pena, que não tinha segurança, não tinha credibilidade nenhuma. E aí, conforme o amadurecimento veio, eu também entendi melhor, entendi as propriedades, as vantagens, os benefícios, etc. Mas esse interesse veio muito pela minha própria atuação no mercado financeiro, desde advogado, aí criando depois o Yubi ou Yubi, cada um Uhum. fala gosto do freguês, para criar uma forma das pessoas investirem melhor, e aí o Bitcoin veio muito dentro dessa jornada. De novo, me ofereceram para investir em Bitcoin em 2013, Uhum. eu recusei, burrice, A retomada foi aprendizado, quando? aprendizado. Eu retomei em 2017, 2018, Justo. mas eu fui entender realmente as grandes propriedades do Bitcoin em 2020, na crise do Tá. Covid. Uhum. Eu acho que muita gente em 2020 conseguiu entender quando houve aquele desespero dos bancos centrais pelo mundo de Uhum. não saber o que era o Covid, ninguém sabia na verdade, né? Mas quando teve aquele desespero dos bancos centrais imprimindo dinheiro de uma forma completamente desenfreada, naquele momento eu falei, tudo está errado. É, E aí eu fui entender o benefício do e Bitcoin, eu acho que a sabe? gente nem começou a colher efetivamente as consequências desse Sim, movimento, né? Acho que tem sim, muito caminho a ser percorrido. sim. Mas a Yubi, você prefere que fale Yubi? Você é o fundador, cara, você que precisa Pode me ser, dizer. pode Então, ser, beleza, pode vamos ser. lá. A Yubi é uma empresa que facilita o acesso do investidor ao mercado tradicional, né? E até queria entender de você, assim, a gente saiu de 500 mil CPFs na bolsa para mais de 5 milhões, né? O que na sua visão, a experiência do usuário impacta nessa jornada do investidor? Assim, você acha que isso é fundamental? Como que a Yubi vê isso? Eu acho que assim, por mais que a gente tente fomentar a educação financeira no Brasil e no mundo, né, vários players, eu acho que não existe educação polêmico. Não existe educação financeira mais relevante ou mais eficaz, na verdade, do que um ativo que explode de valorização. Uhum. Você fala, pô, Bernardo, isso é péssimo, porque a pessoa não está aprendendo nada. A pessoa, na verdade, está indo na manada e vai perder dinheiro provavelmente. Provavelmente ela vai perder dinheiro, mas ela vai aprender muito durante o processo. Ela normalmente vai se interessar por aquele ativo Uhum. e normalmente ela vai passar a se dedicar a entender mais sobre investimento. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o grande crescimento na B3 que aconteceu, apesar de... Claro, os influenciadores contribuíram para isso, a própria B3 contribuiu para isso, a imprensa contribuiu para isso, mas muito desse crescimento gigantesco veio
com recordes históricos do Ibovespa. Sim. Então, bateu o recorde histórico no começo de 2020, logo antes do Covid. Depois afundou no Covid, só que a recuperação pós-Covid explodiu em várias ações do mundo inteiro. Não sei se você lembra, mas a Nasdaq, o índice de ações de tecnologia dos Estados Unidos, bateu o recorde histórico em abril, maio de 2020, sabe? Afundou em março e no mesmo semestre estava quase batendo Com recorde tudo histórico. fechado, Com né? tudo fechado. Lockdown. Com dentro de casa, as ações explodindo. Então, muito do loucura. crescimento de CPFs Deveu. aconteceu por conta dessa explosão de várias ações. Então, acho que nada como uma valorização de um ativo ou de alguns ativos para trazer muitas pessoas para o mercado. Muitas vão se frustrar, mas depois elas se dedicam, passam a estudar, passam a entender melhor. Então, acho que foi muito isso. De novo, não negligenciando ou rejeitando a atuação de vários players, influenciadores, imprensa, a própria B3, corretoras, todo mundo contribuiu. Mas essa explosão, para mim, foi muito determinante. Agora, isso também envolve você estar com uma plataforma que tenha uma experiência do usuário Claro. Decente, né? Claro. Porque se você tem algo muito complexo também, o afegão médio ali, o cara que é usuário padrão, que não tem grande conhecimento de mercado, ele não consegue transitar Total. e fica preso por conta da interface ruim, né? Sim, as corretoras de bolsa de valores, né, avançaram muito desde a entrada da XP. Então a XP que trouxe muito esse modelo mais digital, etc. XP Sim. e outras, né, Hora, Mago, etc. Então houve uma melhora muito grande nessa parte de experiência de usuário nas corretoras. E o mesmo em cripto, né? Sim. E no Bitcoin, porque o Bitcoin naquele momento, quando me ofereceram lá em 2013, era muito difícil de investir. E esse foi um dos motivos. Sim. Ele fala, pô, nem sei como fazer esse negócio. Claro, podia ter ido atrás, podia ter investido, podia estar multibilionário. Mas era muito difícil. E aos poucos isso foi facilitando. A Bybit faz um trabalho muito grande nesse sentido. Então, aos poucos, essa usabilidade está cada vez mais fácil. Não é perfeita ainda tem dificuldades, mas a segurança do Bitcoin passa pela autocustódia. E a autocustódia nunca vai ser tão fácil quanto você usar uma corretora centralizada, né? Acho que as pessoas têm que entender isso também. Sem dúvida. A segurança e a descentralização do Bitcoin, assim, se você quer segurança e descentralização, você tem que ter um pouco do ônus da autocustódia. Da responsabilidade, né? Se você não quer segurança e descentralização, então se você aceita perder o seu dinheiro, seja num banco brasileiro, seja numa corretora brasileira, seja uma corretora de cripto, aí você vai ter uma facilidade, você não vai ter o ônus da autocustódia e o ônus de toda essa parte de gestão, né? As pessoas têm que entender essa questão, uma balança. É uma balança, né? Agora, será que isso não é muito relativo, cara? Porque pensa, eu entendo que soberania sobre uma parcela do seu capital é algo super importante, independente do país que você vive. Assim. Você ter controle sobre uma parcela do seu dinheiro e o Bitcoin possibilita esse tipo de coisa, né? É algo super relevante. Alguns países um pouquinho mais importantes. Alguns mais importantes. Não falei qual. Tá. Alguns mais Justo. importantes. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, você dentro da sua casa nunca vai chegar no nível de segurança que um custodiante institucional consegue te oferecer se você é um cara com um volume de capital grande, assim. Sim. Então acho que também é um dilema, né? Se você coloca em autocustódia grandes valores e mantém isso seguro de alguma forma dentro da sua casa, ou se você coloca uma parcela em autocustódia para garantir essa soberania do seu capital e uma outra parte em um custodiante institucional Claro. que vai compartilhar a responsabilidade sobre as chaves, né? Não, tô pensando mais na pessoa física que, putz, vai colocar, sei lá, pensando na realidade brasileira, vai colocar Entre mil e 50 mil reais, 10 mil 50 reais, mil reais, 20 mil isso. reais. Não faz nem muito sentido pagar um custodiante profissional, né? Não Pelo faz menos sentido. hoje, talvez no futuro você tenha novas soluções de custódia profissional que barateie. Mas hoje acho que é tranquilo para as pessoas físicas nesse montante fazerem essa autocustódia. Mas, Justo. assim, claro que você tem perfis diferentes e assim, conheço pessoas que são completamente piradas nesse sentido. E aí tem em cidades diferentes, né? Acho que depende muito de cada um. O próprio Andreas Antonopoulos, que é uma das maiores mentes desse mercado, ele até brinca, né? Ele fala, cara, eu tirei meu dinheiro dos bancos porque eu tinha medo de ter meu dinheiro confiscado. Passei boa parte disso para Bitcoin, hoje eu vivo sem o dinheiro estatal, só que as minhas chaves estão guardadas num cofre no banco. Então é muito louco, né? Essa dinâmica, na verdade, você muda um pouco o papel da instituição financeira como um custodiante de uma chave, mas que ele não tem acesso, né? Sim. É diferente, você mantém a autossoberania ali de uma maneira diferenciada. E é muito louco, desculpa, só complementando, é muito louco pensar também que o Bitcoin como uma rede monetária totalmente descentralizada, criptografada, digital,
você participa de tudo isso, só que você tem que guardar um papelzinho escrito à mão. É muito, Ou numa placa de ferro que muito você... contraditório. Assim, no primeiro momento é muito contraditório, né? Pô, o negócio não é todo digital, descentralizado, nuvem, etc. Nunca caiu em 12, 13 anos, 2008 na verdade, né? Nunca caiu, etc. Latência gigantesca. Como que você precisa anotar num papelzinho e aí dividir esse papelzinho em E 3 qualquer lugares pessoa que diferentes? acesse esse papelzinho tem É, acesso aos seus então é fundos, difícil né? explicar isso muitas vezes, né? É difícil mesmo, cara. É É interessante. muito engraçado. Tem até as plaquinhas de custódia que Sim, sim. você De registra ali, titânio, né? Que de aguenta 3.000 titânio. graus Celsius, enfim. Que aí também é um pouco de bitolação, né? Eu acho que você tem que estar muito prevendo uma situação muito catastrófica para garantir que os seus bitcoins estão seguros dessa forma. Acho que se você tiver uma boa gestão de custódia, armazenar suas chaves num lugar apropriado, que seja seguro e de difícil acesso e dividir, né? Fragmentar essa chave para se alguém porventura achar uma fração disso que não seja a chave inteira e não tenha acesso aos seus fundos, eu acho que é mais do que suficiente para garantir Eu de acho uma isso boa custódia. tudo meio paranoico, sabe? Sim. Claro, se você tem bilhões de dólares, É. né? Aí você contrata um custodiante profissional, faz sentido ter essa paranoia. Mas pessoas que têm pouco dinheiro e entram nessa paranoia, eu acho um pouco. Assim, ninguém nem te conhece, sabe? Ninguém vai atrás de você, roubar seus bitcoins. Acho um pouco. E eu acho que aí até cabe um pouco de gestão de risco, de você, inclusive, contar um pouco com algumas exchanges para fazer a custódia, sabe? Assim, Sim. dependendo do volume de capital que você tem, as exchanges hoje, elas têm segurança suficiente e accountability, né? Elas precisam prestar contas para auditoria, esse tipo de coisa, para não desviar os seus fundos, né? Então, acho que isso é super importante. E se você distribuir uma parcela do seu capital em diferentes exchanges, né? Distribuir os seus ovos em várias cestas diferentes, você também mitiga, e uma parte, naturalmente, na sua wallet própria, você também mitiga o risco de custódia de ter tudo armazenado consigo mesmo, né? Acho que é um risco importante. O problema é quando a exchange quebra, né? É isso. Você já passou por isso, inclusive a gente estava conversando antes da edição. Isso com FTX, eu sempre falo que eu colocava minha mão no fogo por FTX. Acho que grande parte do Ocidente, ou o Ocidente inteiro, colocava a mão no fogo por FTX, né? Exagerando, claro. E aí deu no que deu. Sim. Então tem sempre esse risco de exchange, né? Por isso que você não coloca tudo em uma exchange só. Não, nunca coloquei. Nunca coloquei, graças a Deus. Mas é difícil, né, você confiar, porque no fundo a exchange acaba sendo quase um banco, né? E você tem uma corrida bancária, você pode ter uma corrida bancária, uma corrida criptográfica, e a exchange muitas vezes não tem a liquidez necessária, Sim. porque a gente sabe, né, que muitas vezes, não vou generalizar em todas as exchanges, mas muitas vezes a exchange não tem aquelas moedas. O seu depósito lá, o que você vê suas moedas... Elas estão em cold storage. Exatamente, elas não são moedas que a corretora necessariamente possui naquele momento disponíveis para você. É como se fosse um banco realmente. O saldo que você vê na sua tela do banco não está lá disponível para você. Se você quiser sacar, o banco possui uma liquidez, ele consegue te dar aquele dinheiro. Mas se todos os clientes quiserem sacar, não tem dinheiro para aquilo. Se todo até mundo da tem, exchange... mas vai levar um tempo para você conseguir sacar. Senão, se eles fizessem tudo imediatamente, todas as transações via blockchain, a taxa de transação ia ficar um negócio completamente absurdo, com certeza, né? Com certeza. Mas nem todas as exchanges têm realmente o volume necessário para cumprir as obrigações. Mas essa é outra discussão também, né? É isso. E você até comentou 2013, cara, o primeiro contato. Tava pensando aqui, na época você quase não tinha infraestrutura disponível, né? Acho que no Brasil tinha mercado Bitcoin muito nos primórdios, assim. Foxbit acho que tava começando, se não me engano. Começando, talvez. Aí tinha Mt. Gox, né? Que foi a primeira exchange de todas que surgiu como uma plataforma de negociação. Não sei se você sabe da história da Mt. Gox. Sei. Que surgiu como uma plataforma de negociação de Magic, né? O Mt. Gox é uma sigla para Magic the Gathering, né? Online Exchange. Complexo até hoje, né? Porra, cara, é isso, entendeu? A gente tem um volume massivo de bitcoins aí que podem ser liquidados a qualquer momento, mas sendo bem franco, cara, eu acho que hoje o mercado tá maduro o suficiente para absorver toda e qualquer pressão de venda que seja proveniente de uma Mt. Gox da vida, porque a gente viu, inclusive, acontecer essa pressão de venda dos trusts da Grayscale, né? E o mercado conseguiu acomodar isso bem, justamente por conta dessa nova demanda proveniente dos ETFs. Sim, né? sim, não, concordo. Acho que os ETFs, a gente estava conversando antes de começar, né? Os ETFs estão trazendo muita pressão compradora, muita força compradora. Acho que são investidores que há muito tempo queriam entrar no Bitcoin e não tinham veículo para isso, né? Não conseguiam, vários por regulamento, inclusive não tinham como comprar Bitcoin. Agora, via ETF é uma solução muito fácil, simples, barata, regulada no mundo inteiro. Auditada, né? Auditada, fiscalizada pela CVM no Brasil,
pela SEC nos Estados Unidos. No Brasil, que a BlackRock lançou, é um BDR de ETF, né? Não é um ETF, é um BDR. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então, acho que é uma pressão compradora muito grande, como a gente talvez nunca tenha visto na vida, né? A gente não sabe ainda o tamanho dessa pressão compradora, mas acho que a gente não talvez esteja diante da maior pressão compradora da história, porque é realmente agora que o institucional entra de cabeça. Uhum. Claro, o institucional começou lá em dezembro de 2017, com o início da negociação dos contratos futuros em Chicago, que coincidiu com o topo histórico, né, do Bitcoin em dezembro de 2017. Mas, de novo, ainda era contrato futuro, liquidez muito menor. Como que você compra e negocia contrato futuro? Não é a moeda, não é o ativo à vista. São Não tem derivativos. liquidação física, Exato. física, né? É liquidação financeira, né? Exato. Então, o jogo agora começa com o ETF à vista, né? Mesmo o ETF de futuros, que já tinha sido aprovado há algum tempo, agora o jogo começa realmente com o ETF à vista. A gente está vendo esse fluxo gigantesco nos ETFs. Então, não me surpreenderia realmente se não tivesse pressão vendedora de Grayscale, de Mt. Gox, de qualquer coisa. Eu acho que a gente pode ter muita força daqui para frente. Cara, e assim, curioso, né? A gente teve esse movimento de exposição institucional por meio dos mercados futuros que marcou topo. Teve também a exposição via MicroStrategy, né? Que é um ETF de Bitcoin, porque acabou o cara servindo, né? acabou servindo dessa forma. Você até brincou que você é que nem o Saylor. A diferença é que ele sobreviveu com uma queda de 99% da empresa dele na Bolsa dos Estados Unidos lá na década de 90, né? Então, eu espero não passar por isso. Espero que você não passe por isso que eu ia falar. E teve também o IPO da Coinbase, né? Que foi algo simbólico e que, inclusive, marcou o último topo histórico de 2021, né? Novembro de 2021. Até a gente falou no início do podcast, falamos da camiseta do Bitcoin, mas a gente não falou, a gente tá gravando esse podcast aqui hoje no dia 5 de março de 2024 e, curiosamente, hoje é a data que marca a quebra desse último all-time high aí. Então, é o que a gente estava até brincando no começo da edição, que bateu quebrou, rompeu, né, a máxima histórica e já imediatamente recuou só para atrair os haters, né? Só pra galera vigiando, falando, tá vendo como nunca mais vai bater, não vai continuar, vai afundar, não serve pra nada. Só para trazer mais emoção pra gente. É isso. Mas, cara, antes da gente continuar falando aqui sobre cripto, acho que tem muita coisa que você pode trazer pra gente também sobre mercado financeiro tradicional. A gente começou falando sobre UX, né, a importância que isso tem no acesso ao investimento para os usuários comuns. E a gente, inclusive, tem visto isso acontecer no universo de cripto, né, por meio das stablecoins, aí, com investidores conseguindo, de todos os lugares do mundo, né? A gente teve uma edição super bacana com o Paulo Arduino, que ele mencionou de várias regiões do mundo, inclusive aqui na Argentina, que o pessoal está usando a Tether, né, a stablecoin, como uma forma de preservar capital no tempo, né, comprando dólar, Tether dólar. Então isso também é uma melhoria importante em termos de experiência de usuário, você ter uma facilitação aí que não envolva necessariamente você ter que ir numa casa de câmbio ou comprar de uma casa de câmbio online, enfim, você compra uma cripto que você consegue jogar para sua carteira, então isso traz uma série de benefícios, né? Você acha que isso também está acontecendo com o investimento no exterior aqui no Brasil? A gente tem visto vários bancões aí oferecerem a possibilidade de você ter conta em dólar, né? Um acesso a bolsas estrangeiras. Como que você acha que isso vai afetar a vida do investidor padrão brasileiro, hein? A gente não tem visto isso ainda acontecer no Brasil. Interessante. Estou pensando até agora, né? A gente ainda não tem visto as pessoas usarem stable ou mesmo um Bitcoin da vida como uma ferramenta de remessa. Remessa, sim, claro, mas não de remessa para investir no exterior. Surgiu e tem acontecido esse hype de criar as contas internacionais para brasileiros. Então, por exemplo, Avenue, Nomad, C6 foram alguns dos mais fortes no começo, mas aí todos os outros, Inter, BTG, todos os outros mundo, têm né, atualmente. A Itaú até comprou parte da Avenue. Mas normalmente o que a gente vê as pessoas carregando essas contas com o real mesmo, né? Porque você manda real para sua conta, converte para dólar dentro da mesma plataforma, tem o spread de cada casa. Um baita spread. Tem o spread de cada casa e aí você faz essa conversão, né? E aí já usa a sua conta internacional. Eu acho que ainda faltam opções para você usar cripto
no dia a dia. Sim. E pensando realmente no cenário internacional também. Porque a Bybit tem um cartão de crédito, né? Na Uhum. verdade, um cartão de débito que você carrega com cripto, que funciona super bem. Mas você tem dificuldade dessa utilização. Pô, vou viajar, vou carregar só e vou levar só o USDT. É muito difícil você ainda fazer Uhum. essa dinâmica, né? Acho que a Não, e pouca gente Crypto.com conhece também, né? a Crypto.com tinha uma proposta muito forte nesse sentido, acho que não foi muito para frente. Acho que a Bybit vem com uma proposta muito mais interessante. Uhum. Pouca gente conhece, mas é algo que deve, com o tempo, acredito sim, avançar. É que a Argentina tem uma peculiaridade de realmente uma situação econômica muito Uhum. mais fragilizada, uma inflação galopante e uma cultura de dolarização muito maior que o Brasil. Sem O dúvida. Brasil, eu não vejo uma cultura de dolarização, pelo contrário, eu vejo as pessoas no Brasil, de uma forma muito errada, investindo todo o dinheiro da sua vida no Brasil, Uhum. sem internacionalizar, nem vou falar sobre cripto, né? Uhum. Então, acho que a Argentina, por todos os problemas sofridos econômicos, por todo o trauma de gerações e gerações, tem uma cultura dolarizada muito mais forte. Você vê as famílias guardam dólar. Uhum. Todo mundo que pode na Argentina guarda dólar. Ninguém no Brasil guarda dólar quase, Tanto né? é que você tem a taxa de câmbio oficial e a taxa de câmbio Exatamente. paralela, que A Blue. é absurdamente Exatamente, diferente, né? exatamente. Então acho que a Argentina está muito mais avançada nesse sentido do que o Brasil. Tomara que o Brasil não vá pelo caminho da Argentina, né? Então acho que talvez a nossa adoção de um SDT, ou de stable, ou do próprio Bitcoin, demore um pouquinho mais. E isso me traz até um outro ponto, que assim, quando a gente pensa nos primeiros países que começaram a usar o Bitcoin oficialmente, então El Salvador, República Centro-Africana, com exceção de Lugano, na Suíça, que foi muito mais Uhum. uma questão de marketing do que realmente Uhum. uma necessidade. Mas a própria Argentina, normalmente, os países que vão adotar o Bitcoin ou o SDT ou criptomoedas são os países mais marginalizados e mais ferrados economicamente mesmo. Porque são os países que vão conseguir extrair benefícios muito mais imediatos do Bitcoin e das criptos como um todo. Então, a Argentina, por conta da hiperinflação, El Salvador, por conta das remessas internacionais, a maior parte do PIB de El Salvador, uma grande parcela, não lembro do número exato, mas acho que mais de 50% do PIB de El Salvador vem de remessas Sim. internacionais, República Centro-Africana. E essa é uma crítica muito forte das pessoas falando, pô, ninguém aceita Bitcoin, só países que estão ferrados. Mas é justamente porque os países É estão isso que ninguém ferrados. entendeu ainda. Exato. É justamente porque os países estão ferrados economicamente, socialmente, financeiramente, que eles veem muito valor no Que as Bitcoin. pessoas entenderam porque É isso faz tanto lógico. sentido, né? União Europeia não precisa do Bitcoin hoje. Estados Unidos não precisa do Bitcoin hoje. Japão, China, ninguém vai olhar para o Bitcoin hoje. Não tem ganho nenhum. Exagerando. Os Uhum. países ferrados é que tem muitos ganhos a partir Em dessa. termos de meio de troca, reserva de valor, é Tudo, isso que tudo, você quer dizer, tudo. né? As funções Exatamente. da moeda mesmo, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Não em termos de investimento, como a gente Não, tem não, o não, acesso não. aqui, um número grande de Não, tô pessoas se inscrevendo em pensando mesmo exchanges. como se proteger da inflação, Pagamento na. remessa Aham. internacional, pagamento, enfim, todos os benefícios que o Bitcoin traz. Então, na verdade, eu acho um baita elogio quando você olha os países ferrados que estão adotando o Bitcoin, porque eles enxergaram que o Bitcoin pode Ele contribuir. surgiu justamente para isso. Exato, exato, exatamente. Não, muito legal, E aí, cara. por isso que você vê um avanço muito maior hoje na Argentina do que no Brasil, não em termos nominais, né? O Brasil tem uma população muito maior, consequentemente tem mais pessoas que investem em moedas no Brasil. O Brasil é o país líder na América Latina em número de pessoas, né? Uhum. Investindo em criptomoedas. Mas isso é natural porque tem a maior população da América Latina. Sim. Mas em termos percentuais, é normal a Argentina estar na frente por conta dos desafios econômicos do país, né? Sim. Inclusive, essa é uma das nossas grandes missões aqui no Block Trends, né? Sim. De educar essa massa de pessoas, porque você tem um volume enorme de pessoas que têm Bitcoin, né? Principalmente quando você tem esses bull runs. Você atrai muita gente nova que compra por ouvir alguém, um FOMO, alguma coisa. Então, isso atrai muita gente nova, mas mais de 90% das pessoas que detêm Bitcoin não sabe para que ele serve, assim. Então, a gente tem uma longa jornada de aprendizagem aí pela frente, ensinar essa massa de pessoas sobre como elas incorporam essa tecnologia no seu dia a dia, seja para pagamento, seja para desenvolver aplicações, novos modelos de negócio, tem uma série de coisas que você consegue criar com isso. Então, a gente foca os nossos esforços hoje em justamente qualificar pessoas sobre esse tema. Legal. Mas você mencionou aí que boa parte dos brasileiros mantém boa parte do seu capital alocado no Brasil, né? Você acha que esse é o maior erro que um investidor pode cometer ou existem outros erros maiores do que esse, na sua opinião? Eu acho que esse é um grande erro de Uhum. deixar todo o dinheiro no Brasil. Ninguém tem a sua vida hoje
assim, totalmente relacionado ao real. Pelo contrário, a nossa vida é muito dolarizada, né? Então, o celular é dolarizado, a sua roupa é dolarizada, Uhum. o combustível, seja do ônibus, seja do carro, do caminhão, o combustível é uma commodity com preço colocado pelo mercado internacional. Então, tudo da sua vida, né? Assim, o alumínio, tudo da sua vida está muito dolarizado. Então, Uhum. não faz o menor sentido você deixar o seu patrimônio todo no Brasil. Não estou nem falando dos riscos geopolíticos brasileiros, né? Não vamos entrar em política aqui. Mas não estou nem mencionando esse risco que é Uhum. muito relevante no Brasil. Estou falando sobre realmente o componente financeiro da sua vida. Sim. Então, esse é um grande erro. Mas acho que o maior erro das pessoas no investimento, né, ao investirem, acho que continua sendo a falta de conhecimento e, consequentemente, colocar todos os ovos no mesmo cesto. Uhum. Né? E isso se traduz, na verdade, com a aposta e com o desejo do brasileiro de ganhar muito dinheiro no curto prazo. Então, o brasileiro não entende o que é investir. Uhum. O brasileiro acha que investir é apostar, é gambling. Acha que investir é ganhar dinheiro de uma forma muito rápida e de uma forma milagrosa. Acha que investir é Mega Sena. Então, o Não que brasileiro. não dá, né? Mas é importante dizer que isso é a Mas, minoria mas, dos mas casos. exceção, né? A gente não pode contar com isso. Uhum. Porque isso é sorte, na verdade, né? Total. Isso é sorte. Tem até Ah, uma expressão que fala, né, que mercado dá, mercado toma. Se total. o que você ganha fácil no mercado, com certeza você vai perder fácil, porque você não ganhou com uma boa gestão de risco, com uma diligência ali nas suas aplicações, uma metodologia, uma disciplina que vai te fazer acumular patrimônio com o tempo. Você ganhou por uma tacada de sorte e Exato. você vai tentar dar essa tacada de sorte de novo e você provavelmente vai perder o seu dinheiro. Exato, exato. Então, acho que pra mim, esse continua sendo o maior erro do Brasil. São muitos os erros, mas esse continua sendo o maior erro do brasileiro. Achar que investimento é aposta, achar que investimento é algo de curtíssimo prazo e não se planejar. Quando você fala que não é uma coisa de curtíssimo prazo, não é uma aposta, você não vai ficar rico de hoje para amanhã, ele fala, então para que eu vou investir? Então isso É. não importa. Então acho que para mim isso é um erro muito grande. Um segundo erro para mim gigantesco é não entender o que é inflação. Uhum. Porque as pessoas acham que deixar o dinheiro na conta corrente ou deixar o dinheiro na poupança, você está investindo ou você está com o seu dinheiro protegido. As pessoas não sabem que a inflação come o seu dinheiro todos os meses e que, historicamente, a poupança perde para a inflação. Uhum. Então não adianta você ver o númerozinho subindo todo mês na tela do computador ou do celular sem colocar a inflação na conta. E ninguém sabe fazer a conta de inflação. E os bancos não mostram também a conta de inflação porque eles também não têm interesse em mostrar, eles preferem mesmo que você perca dinheiro, né? Muitas vezes. Então, para mim, esses são os dois maiores erros dos brasileiros. Não entender a É, inflação e não investir porque acham que investir é apostar e quando descobrem que você não vai ganhar dinheiro rapidamente, acham que não é importante. justo. E até sobre inflação, cara, acho que tem um ponto importante que quando você vai fazer o cálculo da inflação para sua família, é até importante você ter algum tipo de controle dos seus gastos e Claro. dos produtos que você consome, para você não se basear num índice geral aí de preços como o Aplica IPCA, você, que né? não necessariamente se aplica a você. Então, nesse controle também, se você quer ser um cara diligente, é importante você levar em consideração a sua cesta de produtos mensal ali e Total. quanto ela está variando de preços de acordo com o que você pega de nota fiscal no supermercado, no posto de gasolina e coisas do tipo, né? É lógico que exige uma disciplina um pouco maior, Sim, sim. mas isso é super importante na minha Mas acho visão. que usar um IPCA já Já é ajudaria, bom, sabe? porra, Já já seria um tá lindo, começo. né? Não vai ser a sua inflação, mas já é alguma coisa. E nem isso as pessoas fazem. Sim, Então é pior ainda, né? justo. Agora, vamos voltar à cripto aqui, porque eu vi essa semana que você teve a oportunidade de participar do lançamento do BDR, do ETF de Bitcoin Spot, Sim. da BlackRock, né? Acho que, Sim. cara, super bacana. Antes de mais nada, parabéns por ter sido Obrigado. convidado, porque, Obrigado. para quem não conhece, a BlackRock é a maior instituição financeira do mundo, dona de metade do mundo, se não o mundo inteiro, né? E parte desse bull run que a gente tem visto é de responsabilidade deles, né? Sim, Porque sim. junto com outros participantes do mercado, eles tiveram seus ETFs aprovados, já passaram a marca de 10 bilhões de dólares lá sobre custódia. Então, cara, assim, é fantástico. Queria ouvir um pouquinho de você, como que foi essa experiência aí. Cara, foi muito legal. Eu fui, e não querendo me achar, né? Mas eu fui o único produtor de conteúdo do Brasil convidado. Uhum, Foi super legal, porque eu sou muito fã da BlackRock. Eu sim. acho que não me patrocinam, não ganho nenhum dinheiro deles, mas eu acho eles realmente referência em gestão, em criação de novos produtos, inovação, ETFs. Eu acho eles muito, muito fodas mesmo, sabe? Uhum,
Sem mencionar o que você falou, eles têm 10 trilhões Uhum. de dólares sob gestão. Sem contar que agora o Larry Fink é Bitcoiner, né? Pois é, virou Bitcoin, né? 10 trilhões, o PIB do Brasil é mais ou menos 2 trilhões. Você imagina que uma empresa, ela tem sob gestão 5 PIBs brasileiros, quase. É surreal isso, é surreal. É surreal. E foi muito legal porque eles fizeram o lançamento, não foi do ETF, né? O ETF é o IBIT, lançado e negociado nos Estados Unidos. Eles lançaram aqui um BDR. O BDR é um veículo de acesso a produtos comercializados, negociados fora do Brasil, né? Em outra bolsa de valores. Recibo depositário brasileiro. Né? Mas foi muito legal ver, estar em contato com a BlackRock, entender como eles estão enxergando o mercado, entender como eles estão. Por que eles resolveram entrar nisso, né? A importância deles entrarem. Acho que esse é até o ponto que eu queria puxar aqui com você, assim. Como que você acha que a entrada de um player dessa magnitude impacta o mercado para os próximos 5, 10 anos? Eu acho que traz uma credibilidade que o mercado nunca teve. Incontestável, né? Incontestável. Os bitcoiners, os maximalistas vão me xingar agora, né? Não estou falando que o Bitcoin nunca teve credibilidade, mas para os institucionais, agora tem uma credibilidade que não existia antes. Porque, de novo, os institucionais eles não podem comprar derivativo diretamente, não podem comprar um Bitcoin numa corretora, não podem ir na Bybit, nem todos, mas alguns dos maiores do mundo não podem abrir conta na Bybit e comprar Bitcoin. Eles precisam fazer isso via fundo de investimento ou via um ETF. Então, traz uma credibilidade que não existia nesse mercado para os institucionais. Por conta de regulamento do fundo. Por causa né? de regulamento e de regulação. Sim. Então, é a SEC, com 1000 críticas à SEC, mas é o xerife que tem conta hackeada no Twitter, etc. Mas Não que eu queira falar nada. Mas é o xerife do mercado de capitais mais importante do mundo. E o mercado de capitais é americano, né? O mercado global. Então, eu acho que traz uma credibilidade muito grande. E, de novo, eu acho que tem o potencial de colocar o mercado num patamar que ninguém imagina. Sim. Tem uma crítica aí aos maximalistas que, assim, todo mundo quer que o preço do Bitcoin suba, os maximalistas querem, só que para subir você precisa do institucional. Precisa trazer o dinheiro institucional para aumentar a liquidez e o market cap, né? Total. Você não consegue fazer isso só com pessoa física, você precisa do institucional entrando. Então, de novo, uma balança. Os maximalistas querem que o Bitcoin suba cada vez mais, mas para subir cada vez mais, você precisa dos institucionais entrando. Então, precisa da BlackRock, precisa da SEC aprovando, precisa de todo o resto. Então, de novo, acho que é uma mudança realmente de paradigma. Assim, em termos de contribuição para o crescimento do Bitcoin, em preço, né? Não em adoção, mas em preço, não sei se teve outro evento na história semelhante. Nem sei se vai ter, cara. É uma das coisas que passam muito na minha cabeça, assim, porque esse é um movimento único no mercado e que tem uma força para empurrar preço para cima que é assim, difícil você pensar em outra ocasião que geraria algo semelhante. Né? Mas olhando para o passado, acho que, por exemplo, o início do SDT, acho que foi um marco muito importante, não imediato, mas que contribuiu muito para o crescimento do Bitcoin em termos de liquidez. Sim. E as próprias SECs, né? Então, as corretoras centralizadas, acho que trouxeram uma UX, né? Uma experiência facilitaram muito o acesso e negociação. A gente estava até comentando aqui que a experiência de usuário de exchanges hoje, de cripto, elas são muito superiores ao que você tem hoje no mercado tradicional, né, cara? Até a própria FTX, que no final das contas, Deus a tenha, né? que Deus a tenha, que era uma fraude, cara, os caras tinham uma plataforma muito redondinha, assim, muito maneira, cara. Então... acho que tem, enfim, aprendizados para o mercado tradicional, além de investir em cripto, cara, vamos incorporar um pouco dessa UX para os investimentos que a gente tem aqui no mercado tradicional, né? Acho que isso Mas pensando assim, em grandes eventos que contribuíram para o preço, acho, não imediatamente, mas acho que as SECs, corretoras centralizadas, o SDT, acho que o Tether contribuiu muito, e os ETFs. Sim. Não dá para saber ainda qual foi mais relevante. Acho que os ETFs vão ser os mais relevantes mesmo nessa subida de preço. Sim. Acho que não contribuem tanto para a adoção. A adoção da moeda, porque você não está comprando a moeda. Embora seja um primeiro passo, eu falei isso muito no evento lá da BlackRock, eu acho que o ETF ele é um primeiro passo muito interessante para quem quer comprar Bitcoin. Não vai comprar Bitcoin, moeda à vista, né? Mas quer começar a entrar no mercado, mas putz, tenho medo, não sei qual corretor eu uso, não sei como que eu cuido das minhas chaves, carteira, não tenho tempo, não sei o que fazer. Começa pelo ETF, como primeiro passo interessante,
você se interessando pelo mercado, aí vai para a Bybit, abre conta, começa a negociar. Eu acho que o ETF é um primeiro passo muito interessante, muito fácil, muito rápido, principalmente para quem já está no mercado tradicional, que já conhece home broker, já sabe como funciona. É uma sigla a mais que você vai lá, IBIT 39, que é o BDR do ETF, comprou, como você compra uma ação, como compra um fundo imobiliário, como compra outro BDR ou outro ETF. Então acho que é um primeiro passo muito interessante. Acho sim que é uma porta de entrada muito interessante para quem vai depois migrar para o Bitcoin. Bitcoin spot mesmo, porque eu fui criticado pelos maximalistas lá quando eu fiz a cobertura da BlackRock, falando, pô, você está indicando ETF? Falei, cara, muita gente que vai começar pelo ETF, depois vai virar maximalista. Total. Mas é um primeiro passo muito interessante, entendeu? E no final das contas, cara, para quem não tem nada de cripto, é uma forma também de expor o patrimônio a esse tipo de ativo dentro da carteira, né? Uma maneira de diversificar e molhar o pé nas águas ali para sentir se esse mercado é para você ou não, sabe? Acho que também tem isso, né? Avaliação de perfil de risco, tem gente que não vai aguentar a volatilidade de cripto, entendeu? Tem gente que, cara, um pouquinho do portfólio em cripto já é demais, entendeu? Então, naturalmente, e pelo ETF, eu acho que é muito mais tranquilo para a maior parte das pessoas. Eu entendo o seu ponto. Eu gosto muito do ETF. E eu acho que quem critica tem que entender que existem diferentes perfis de pessoas no mercado, né? E isso faz parte do jogo, não tem jeito. Talvez o cara tenha muito mais facilidade de acessar via home broker do que criar uma conta numa exchange, fazer todo o processo de verificação. Para ele, às vezes, isso é penoso, né? Enfim. E tem que respeitar, né? Faz parte do jogo. Porque né? assim, os maximalistas, eles têm um papel muito importante, tiveram um papel muito importante, continuam tendo, mas é uma parcela ínfima da população da população investidora de Bitcoin e vai se tornar maximalista, né? Sim. E acho que vai ser cada vez menor, porque você tendo novos ETFs, novas moedas, o Ethereum crescendo muito também. Vai que um dia o Ethereum passa o Bitcoin em termos de preço, como alguns falam que pode passar. Não em preço, mas não em preço nominal, obviamente, mas em termos de capitalização de mercado, né? valor de mercado. Acho que a tendência é que as pessoas se tornem menos maximalistas os próximos entrantes. Então precisa ter essa humildade no sentido de entender que existem perfis, né? Próximo episódio a gente faz minhas críticas ao maximalistas. Vambora. Eu fui cancelado já pelos maxis. E essa vai ser polêmica, hein? Mas vamos lá, cara. A Yubi, ela foi uma das poucas empresas que no último ciclo colocou uma parcela do portfólio em Bitcoin e Ether também, se não me falha a memória, né? Eu lembro que no último ciclo teve mercado Bitcoin, teve MicroStrategy, naturalmente. Foram algumas empresas no mundo aí que colocaram, né? Aqui no Brasil eu vi poucas, para ser bem sincero. E eu queria entender de você, se você acha que nesse novo Bull Run, a gente vai ter isso como uma tendência, dado que agora a gente tem os ETFs, todas essas novas formas de exposição, ou você acha que esse movimento não deve se repetir? Eu não vejo muitas empresas falando sobre isso no Brasil, sabia? Quando a gente fez isso no ciclo de 2020, né? O que eu tinha de informação é que eram 3 empresas no Brasil fazendo, publicamente, né? Deve ter outras não públicas. Mas éramos nós, Paradigma, que é uma research né, de cripto, e Empíricos. Não tinha informações de outras empresas fazendo isso. E lá fora tinha Tesla, lá fora, Twitter, claro, né? Lá fora, claro. Brasil, só essas 3. De novo, não sei se havia ou se houve outras, mas publicamente foram essas 3. E a gente teve muita dificuldade, sabia? A gente teve dificuldade com os nossos investidores, deles entenderem isso. A gente teve muita dificuldade com contabilidade. Eu quase processei a empresa de contabilidade que tinha, porque eles não entendiam, eles não conseguiam entender a contabilidade. E aí eu fui encontrar um contador que entendia, mas ele queria cobrar tipo R$5.000 por mês. Quando você consegue, a gente tinha uma contabilidade que cobrava R$200 por mês. Então a gente encontrou muita dificuldade operacional para conseguir fazer isso. Tanto é que a gente vendeu depois. A gente não tem mais hoje Bitcoin no balanço. Não tem. Mas o que a gente quis fazer com aquilo? A gente quis, na verdade, mostrar que as pessoas, assim, mostrar a relevância do Bitcoin, mostrar como as empresas podem adotar. A gente começou a fazer, inclusive, um manual, em parceria com o escritório de advocacia, um manual escrevendo como que uma empresa pode adotar o Bitcoin no seu balanço, como parte do seu patrimônio, do seu caixa. Porque a gente queria realmente incentivar que outras empresas fizessem, mas a gente encontrou muita dificuldade. Sim. E não dificuldade burocrática como normalmente tem no Brasil. Dificuldade mais de mentalidade das pessoas, dos nossos investidores. Teve até alguns funcionários nossos reclamando, falando, nossa, mas isso não pode quebrar a empresa. Isso preocupados com o futuro da empresa, também sem entender. E contabilidade, muita dificuldade.
Então a gente acabou... Até algumas corretoras, a gente precisava usar corretora, né? A gente usava uma corretora, não vou falar o nome, uma corretora brasileira, que tinha muita dificuldade também em liberar o acesso para um CNPJ. Então foram tantas barreiras que minha visão é que ainda não está pronto o mercado para um CNPJ investir. No mercado tradicional, você ainda tem corretoras de ações, corretoras de renda fixa, que não aceitam CNPJ, que não aceitam pessoa jurídica. Então não é um problema só do mercado cripto. Sim. O mercado de investimentos no Brasil ele é muito atrasado para a pessoa jurídica. Tudo que a gente falou sobre avanços para pessoas físicas, de usabilidade, facilidade, experiência, etc., para pessoas jurídicas isso não é uma verdade. Para pessoas jurídicas você tem uma dificuldade muito, muito grande. Então é algo que o mercado tem que avançar como um todo, Sim. em toda a área de investimentos, antes de pensar em Bitcoin, etc. Justo. Que é Agora, uma pena, né? o que é uma pena. Acho que fica de lição aí para todas as empresas que atuam nesse setor de criar um processo mais facilitado, até para recebimento com cripto, né, cara? Ainda é algo muito desafiador, assim. Sim. E acho que os escritórios de contabilidade também precisam se adaptar, né? Porque não são todos que têm conhecimento de, como você mesmo mencionou, de como faz tanto a parte de declaração como a parte de operacionalização. Cara, se eu tenho uma empresa e quero receber em Bitcoin, onde isso entra no balanço, né? Exato. Dado que a Receita Federal entende isso como um bem, né? Sim, então, cara, tem várias particularidades importantes aí. Mas uma coisa é ter Bitcoin e Ether e outras criptos no balanço. Outra coisa é você usar a infraestrutura do que o blockchain oferece e a tecnologia dos smart contracts para oferecer soluções inovadoras para os seus clientes. Sim. A Yubi já considerou em algum momento usar aplicações de DeFi e oferecer produtos vinculados a esse mercado para a sua base de usuários? A gente já considerou, mas não avançamos ainda por conta de falta de conhecimento da galera. A educação financeira do brasileiro ela é infelizmente muito básica. Sim. Então a gente ainda está fazendo um trabalho de explicar o que é o CDB, o que é inflação, o que é ação, fundo imobiliário, poupança, né, tudo que a gente está conversando. Para a gente ir, assim, antes de ir para cripto, na verdade, antes de ir para DeFi, por exemplo, a gente tem que explicar o que é o Bitcoin, o que são as criptomoedas, os criptoativos. Então a gente não conseguiu chegar lá. A gente fez pesquisas com os usuários nesse sentido, para oferecer, para trazer esses outros produtos, trazer outras soluções. E aí o feedback que a gente teve foi muito negativo no sentido de não vai ter adesão isso no momento. Pode ser por conta da falta de maturidade, lá, isso foi em 2020, né? 2020, 2021. Muita coisa evoluiu. Muito cedo, talvez, né? Muita coisa evoluiu, mas muita coisa deu errado em DeFi nos últimos anos, né? No bear market. Então eu não acho que hoje as pessoas estão mais prontas do que estavam mais antes. inclinadas a acessar esse tipo Não de acho. produto Acho que elas estão tão receosas e rejeitando na mesma intensidade. Eu acho que ainda não está pronto o mercado para isso. Adoraria, mas também tem um receio, no sentido de entender quais são as soluções confiáveis, quais são as soluções interessantes, porque é tudo muito novo, né? Então eu também tenho esse receio um pouco do que oferecer. E o Yubi, eu tenho meus canais, minhas redes sociais, etc. E aí eu consigo falar com mais liberdade sobre o Bitcoin, sobre criptoeconomia como um todo. O Yubi tem um público muito mais iniciante em investimentos. Então a gente toma um cuidado maior para falar com esse público sobre criptoativos de forma geral. Justo. Porque, né, assim, tem um potencial muito grande, mas como, volta ao que a gente conversou anteriormente, como as pessoas vão com muita sede ao pote, enxergando tudo como uma aposta e não como investimento... Ixi, posso voltar? Mas como as pessoas vão com muita sede ao pote, enxergando tudo como uma aposta e não como investimento, eu fico receoso em pegar uma pessoa que colocou todo o dinheiro da vida em Solana, entendeu? Colocou todo o dinheiro da vida em Shiba Inu. ou mesmo no Bitcoin, entendeu? Bom, ele estaria feliz hoje. Depende de quando colocou. Então eu tenho esse receio. E a gente tem relatos de pessoas que falaram, olha, eu coloquei, sem a gente falar nada. Falaram, pô, vi aqui uma coisa de cripto e tal, coloquei todo o dinheiro que eu tinha para pagar uma dívida, perdi todo o dinheiro em criptomoedas, agora tem 2 dívidas. Pô, cara, mas que loucura, o que brother. eu vou fazer agora, entendeu? Mas aí é educação financeira básica. Mas por isso, né? entendeu? As pessoas não têm educação financeira, volta a tudo que a gente está conversando, então eu tenho um receio muito grande, não teria nenhuma responsabilidade jurídica, mas
conscientemente, na consciência, moralmente, eu fico preocupado de, Justo. destruir uma família por conta Total. disso. E isso destrói família, né? Agora, junto com esse movimento cripto, e se isso já não bastasse, né, de novas coisas que o investidor tem que aprender, a gente tem visto também um movimento de tokenização, né, e de digitalização das moedas nacionais, que são as CBDCs, Sim. que é um movimento interessante que vem acontecendo de forma acelerada, né, vários países desenvolvendo suas próprias moedas. Aqui no Brasil a gente está em estágio avançado com o Drex já. Como que você está acomodando essas mudanças dentro do Yubi? Assim, você pretende ensinar essa frente para os investidores? Pensa em estruturar produtos ligados a esse mercado também? Porque no final das contas, a inovação não é que ela está batendo na porta, ela já está dentro da casa, né? E ela está sendo imposta, na verdade, via CBDC, né? Justo. Não é nem não é uma inovação tipo Bitcoin que foi adotada organicamente por entusiastas e isso foi crescendo. Os CBDCs vão ser, de certa forma, impostos, mas ninguém sabe ainda como vai ser CBDC, né? E acho que ainda está muito difícil explicar para as pessoas, e nem a gente, eu não tenho clareza, como que vai ser o CBDC na prática. Vai substituir o Pix? Não vai substituir o Pix? Como que você vai fazer pagamentos? Como que você vai fazer a gestão disso? Eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco mais, tem que iniciar a circulação para a gente entender exatamente as aplicações. Então a gente está acompanhando, a gente participa de alguns programas já com o próprio Banco Central e o CVM, daquele sandbox, né, que são iniciativas que você cria de tecnologia para fintechs, para justamente a gente pensar em como trazer isso para investimentos. Então a gente quer sim trazer, apesar de não ser o maior fã do mundo de CBDC, a gente tem que adotar o que está acontecendo. Sim. Então se isso pegar, né, porque no Brasil tudo tem que pegar, se isso der certo, se isso pegar, se tiver uma adoção, a gente vai sim trazer essas soluções. Então a gente está acompanhando, estamos entendendo, mas ainda sem implementar nada, porque a gente não sabe o que vai ser realmente no início de circulação. A gente tem muita dúvida, né? É até difícil você explicar para uma pessoa, tá, mas o que vai ser isso na prática? Putz, então é tipo um Pix digitalizado, é uma moeda tokenizada, mas na prática, assim, eu vou comprar um pão, o que vai mudar na minha vida? Não sei ainda, ninguém sabe como vai ser exatamente na prática, né? Então acho que tem que deixar amadurecer um pouco mais. Não sei se tem outra visão. Cara, assim, na verdade o que eu tenho visto, por conversas que eu tenho com pessoas que estão mais imersas nessa indústria, é de que o Drex vai funcionar mais como uma infraestrutura, né, um backbone ali para o sistema financeiro, para que você consiga rodar contratos inteligentes, para que você consiga criar aplicações semelhantes ao que você já tem em Ethereum, por exemplo, né? Você inclusive vai usar uma linguagem de programação que é EVM compatible, né? Mas acho que ainda tem essa fase de adaptação mesmo e de se pensar como os empreendedores e criadores de solução vão incorporar esse tipo de serviço, assim, né? E para empacotar um produto e oferecer para o cliente final. Por isso, a gente está acompanhando, conversando, entendendo como esses contratos podem ser aplicados no mundo de investimentos, mas o Yubi não emite investimento, né? Sim. Então a gente precisa, na verdade, que os emissores de investimento ou distribuidores também estejam integrados e utilizem esses contratos inteligentes para que a gente possa entrar nessa camada e participar de alguma forma para o usuário final. Então tem um Ser desafio um facilitador ainda. Exato. Justo. Tem um desafio ainda do próprio mercado adotar e como tudo no mercado financeiro demora para acontecer. Tem que passar por Banco Central, tem que passar por CVM, tem que passar por SUSEP, tem que passar pela B3. Então é uma coisa lenta, assim. Eu não acho que vai ser uma coisa rápida. Pô, Bernardo, maneiro. Foi muito bacana conversar com você aqui. Vários pontos importantes. Daria pra gente estender essa conversa e entrar nos meandros aí do mundo cripto, falar de memecoin, falar de DeFi, falar de NFT, falar de novas teses aí para esse próximo ciclo, mas infelizmente o nosso tempo é limitado. Vou abrir aqui para você colocar suas considerações finais. Se você gostou do papo com o Bernardo, já amassa esse botão de like, manda comentário, compartilha com a galera, porque é um cara brilhante aí do mercado. Então, faça aí suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Obrigado pelo convite mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo fomento à educação de Bitcoin que vocês têm trazido. Eu acho que de considerações finais, pensando que a gente está gravando isso realmente no dia de recorde histórico do Bitcoin, não se deixe levar pela euforia, mas não fique parado esperando aquela correção de 50% que vai trazer o Bitcoin para $30 mil de novo para você entrar. Então, se você não entrou, você errou.
use isso como aprendizado para os próximos ciclos, porque vão existir próximos ciclos, não é o último do Bitcoin. Mas a partir de agora, acho que você tem que comprar fazendo o DCA, fazendo o preço médio. Então, se você está de fora, vai comprando aos poucos, não só Bitcoin. Eu acho que eu sou um defensor nesse sentido. A única moeda realmente relevante, confiável, que a gente coloca a mão no fogo é o Bitcoin. Mas você pode usar outras moedas para acumular dólar e trocar para o Bitcoin. Então, acho que não negligencie as altcoins, porque se você perdeu a alta do Bitcoin, e vai ter muita alta ainda, tá? Então não é que você perdeu toda a alta, mas a alta das altcoins mal começou. A gente não está na alt-season. A alt-season é aquele período em que há a explosão de valorização das altcoins e não mais do Bitcoin. Então eu faria isso. Preço médio, vai comprando toda semana, pega quanto você quer investir por mês. Quer investir 1.000 por mês? Divida 1.000 por 4, 250 por semana. Vai colocando em várias moedas, um pouquinho por moeda. Inclusive Bitcoin, faz preço médio. Controla a ganância quando tudo começar a explodir, que vai explodir. Vai vendendo também. Assim como você faz preço médio para entrar, as pessoas não fazem preço médio para sair. Então faça preço médio para entrar, compre aos poucos e vá vendendo aos poucos também, um pouco por semana, depois, claro, da valorização. Acho que essa é a grande mensagem. Não fique de fora. Lucro bom só é lucro no bolso, Com né? certeza, Não na certeza. tela. Não fique de fora, eu acho que é a principal mensagem. Legal. Então, pessoal, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Já deixa o like se você não deixou. Considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e a gente se fala de novo na semana que vem. Um abraço. Tchau.